que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Esse texto ele expressa muito bem que nós temos que ser diferentes, que nós precisamos exalar sinais de que o Espírito Santo habita dentro de nós. E eu consigo extrair alguns pontos interessantes aqui desse texto. Eu começo pelo versículo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Primeiro ponto interessante que eu consigo ver nesse texto é o culto racional. Nós precisamos ter um culto racional a Deus. Curioso é porque Paulo ele fala sobre sacrifício. Ofereçam o seu corpo como sacrifício. Quando Paulo está usando essa palavra aqui, ele está se referindo à nossa carne. Ele está dizendo assim, ó, oferece a tua carne em sacrifício, mata a carne em sacrifício. E mais curioso ainda é porque Paulo não está falando sobre morrer fisicamente. Ainda que ele esteja falando da carne. E aí você pode parar e pensar e falar assim, uai, como é que morre e continua vivo? Eu almoçava num lugar, quando estava no Brasil, almoçava lá com o pessoal da empresa que eu trabalhava, tinha almoçar num restaurante, era uma pensão. E aí, quando a gente elogiava a comida para o dono da pensão, né, ele fazia lá porco, carne de porco. Aí eu elogiava e falava assim, ô seu Omar, rapaz, que porco gostoso que você fez hoje. Ele falou, esse aí eu tô mantendo vivo lá atrás, todo dia eu tiro um pedacinho. Ele tinha esse negócio, ele tinha umas brincadeiras assim. E aí, é ilógico na nossa cabeça, falar, como é que esse negócio funciona, né? É impossível. Mas Paulo está falando sobre tornar o impossível possível. Porque Paulo está falando em ser um sacrifício vivo. Matar a carne e permanecer vivo. Então Paulo está falando sobre a essência. Paulo está falando não sobre a carne física, mas sobre a essência dela. Nós somos seres tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Você tem 3 naturezas, você tem 3 essências. Você tem a sua natureza carnal, você tem a sua natureza almática e a sua natureza espiritual. Na carne se encontram os prazeres, as vontades e os desejos. Na alma, a sua razão, seu raciocínio, os sentimentos. E no espírito, o seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade. Então Paulo está falando assim, mata os seus desejos e seus prazeres, mata a sua carne. Ser um sacrifício vivo ao Senhor, Júnior, é dizer a Deus, dizer assim, Pai, eu renuncio, eu mato as minhas vontades, eu mato os meus prazeres, eu mato os meus desejos carnais, eu mato essas coisas que me afastam de você. Gálatas 5,16 diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Gálatas 5 é o mesmo capítulo onde no versículo 22 ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. E um pouquinho antes ele está dizendo assim, ó, se você quer matar a carne, vive no Espírito. Se você quer deixar os pecados de lado, comece a viver no Espírito. Seja diferente, comece a viver no Espírito. Viva de forma santa e que a sua vida seja agradável a Deus. Você pode falar para a pessoa do teu lado, fala assim, seja diferente, viva no Espírito. Porque apesar do mundo estar pregando sobre diferença, né? Apesar do título da pregação parecer que eu vou falar sobre inclusão, a palavra de Deus ela prega sobre diferença. O mundo prega sobre um ser diferente, mas colocando todo mundo na mesma forma. É ser diferente desde que você pense igual a mim. E a palavra de Deus está falando assim, ó, não pense igual a todo mundo, pensa de acordo com a palavra. Não haja igual a todo mundo,
haja de acordo com a palavra. Não seja igual a todo mundo, seja de acordo com a palavra. Segunda coisa curiosa, interessante, que eu tiro desse texto está no versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme. Conforme pode vir do grego simorfos ou esquematizidor, que quer dizer colocar na mesma forma, colocar na mesma forma. Sabe quando você vai fazer o bolo? Você pega a massa, você pega uma forma, se a forma for forma de pudim, o bolo vai ficar com um furo no meio. Se a forma for forma de coração, o bolo vai ficar com um formato de coração. Paulo está dizendo assim, ó, cuidado com a forma do mundo, porque se você pegar a sua essência e colocar dentro da forma, você vai sair no formato do mundo. Paulo está dizendo assim, não seja igual, não entra na forma do mundo, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. É a única forma de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, sai da caixinha, sai do que todo mundo está dizendo, não vai por aí. Ainda que tudo esteja ficando normal. Ontem a gente estava vindo para a igreja e aí tinha duas meninas tirando foto com balão de Valentine's Day. E a minha mãe falou assim, cadê o namorado delas? Aí eu falei, quem te disse que não está ali? Porque hoje é a coisa mais normal do mundo. Mas é normal do mundo. É a coisa mais normal do mundo, não da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer para sai da caixinha, pensa diferente, não entra na forma, transformai, se conforme, né? A palavra conforme é simorfos, que é tomar uma forma. A palavra transformais é metamorfos, que é mudar uma forma completamente. Então Paulo está falando assim, além de você não entrar na forma, muda a forma completamente. Seja completamente diferente. Deus nos chamou para ser assim. Amém? Amém? Lembra da frase da sua mãe? Tenho certeza que a sua mãe fala ou falava isso para você. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Tudo que eu ia falar com a minha mãe, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Não, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. É a frase que mais marca a sua história e a sua infância. Mas é a frase mais real que existe. Você não é todo mundo. Perdão, hoje a garganta está meio esquisita. Se você analisar essa conversa de ser diferente, né, do mundo, ela é tão real, ela tá penetrando nas igrejas, ela tá penetrando na palavra, mas de uma forma que começa a fazer as igrejas aparecerem mais com o mundo do que parecer mais com o reino de Deus. E aí você vai pegar palavras vazias, igrejas com palavras fracas. Você vai pegar pastores permissivos que permitem muitas coisas. Não muito tempo atrás tinha um pastor de uma grande igreja batista pregando de púlpito que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia ela é ultrapassada em algumas coisas. Isso se chama dar ouvido ao mundo e começar a tomar a forma do mundo. E você pode pensar assim, mas pastor, eu não vou deixar isso acontecer comigo e nem na minha casa. Será? Será que a gente não vai deixar isso acontecer com a gente e nem na nossa casa? Será que a gente não tem deixado já? Pensa comigo, quem você tem ouvido? Quem você tem escutado? O que seus filhos estão vendo? Pensando em nós, o que a gente está vendo? A gente está na era dos influenciadores. É a minha geração também. Está na era dos influenciadores. A gente entra aqui no celular e vai lá no TikTok, no Instagram. Já tem rede social que eu nem sei o nome, porque a minha geração já está sendo ultrapassada.
que a gente tem escutado? O que os profetas dessa geração têm liberado no nosso ouvido? E você pode pensar assim, não, mas profeta é só crente. Não, profeta não é só crente. Profeta de Deus é só crente, mas tem profeta do outro lado também, que está liberando palavra, está profetizando palavra de maldição, está profetizando palavras e ensinamentos errados. E a gente escuta como se aquilo não fizesse efeito, mas começa a absorver e começa a se parecer mais com o mundo e menos com Deus. E essa é a palavra de Paulo. Não se conforme, não tome a forma. Não é uma palavra sobre ficar inconformado, não é uma palavra sobre indignação, não é isso. Não é se indignar com todo mundo, não é uma palavra sobre revolução, não é. É uma palavra de alerta. Uma palavra assim, não tome a forma do mundo. É sobre nós, não sobre os outros. Na nossa permissividade, o inimigo atua. A terceira coisa que eu tiro desse texto aqui, que eu acho muito curioso, está no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, não pensa de si além do que convém. A terceira coisa que eu tiro desse texto é não pense de si além do que convém. A gente tem algumas conquistas, a gente ganha algumas coisas, a gente é abençoado em algumas coisas e a gente começa a achar que é pelo nosso mérito. A gente começa a achar porque nós somos dignos, a gente começa a achar que é porque somos trabalhadores, a gente começa a achar que é pelo nosso suor e a gente quer viver de sol a sol no nosso suor, porque é assim que nós conquistamos as coisas. Só que não é assim que nós conquistamos as coisas. Nós conquistamos as coisas aos pés do Senhor. Aí Ele abre portas, aí Ele abençoa o trabalho. Aí o trabalho pesado se torna mais leve, as conquistas começam a acontecer. Então não pensa de você mesmo além do que convém. Não pensa que é pela força do braço, não pensa que é pelas suas capacidades. As capacidades que temos foram Deus que deu. Conquistamos sim, pelas capacidades nossas sim, mas quem abençoou para isso acontecer foi Deus. Agradece ao Senhor. Deus te fez diferente, te deu características únicas, mas Ele te deu isso para o funcionamento de um corpo, que é o corpo de Cristo. Deus, Ele te deu algo diferente sim, para que você faça o corpo de Cristo trabalhar aqui na terra. Já pensou se todo o seu corpo fosse perna? Ativa a sua imaginação, hein? Ativa o seu lúdico agora nesse momento. Imagina, se você tivesse 2 pernas direitas. Imagina se você tivesse 2 orelhas direitas. Imagina se você tivesse só olho. Não tivesse mais boca, nem nariz, nem orelha, só olho. Deus te fez diferente, Deus te fez na sua singularidade para que o corpo de Cristo seja completo. Então, Deus, Ele te fez de uma forma que você completa o corpo de Cristo. Então Deus fez um dedinho, Deus fez um dedão, Deus fez um braço direito, Deus fez um braço esquerdo, Deus fez uma mão direita, uma mão esquerda. Deus fez cada um de acordo com a necessidade da obra. Por isso que Deus te deu muitas características diferentes. Então você tem um que é muito bom pregando, você tem um que é muito bom cantando, você tem um que é muito bom apertando a mão das pessoas que entram na igreja, você tem um que é muito bom limpando o chão, você tem um que é muito bom na mídia, você tem um que é muito bom fazendo coisas diferentes. Porque assim o corpo de Cristo trabalha e funciona. Amém?
1 Coríntios 12, versículo 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Eu vou ler até o versículo 18. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Nem todo o corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Então não fica se achando mais do que você deve, porque Deus te deu um propósito único. Deus te deu algo para fazer com isso que você é muito bom. Sem Deus nós não somos ninguém. Você pode repetir isso comigo, dizer assim: sem Deus. Não, mas fala aí alto, fala: sem Deus eu não sou ninguém. Deus te escolheu de acordo com as suas habilidades, com os seus detalhes. Deus te chamou exclusivamente por causa desse seu jeitinho diferente de ser, sua forma de falar, seu jeito de pensar. Uns são mais críticos, outros mais flexíveis. Uns são bons em corrigir, outros são bons em fazer carinho. Então Deus te chamou porque Ele quis te chamar. Você tem qualidades guardadas em você que nem mesmo você sabe. Amém, igreja? Tem qualidade dentro de você que nem mesmo você sabe. Às vezes nós mesmos duvidamos. Mas o autor, o criador, aquele que te planejou em todos os detalhes, o que te fez, o pensador, o fabricante, Deus, esse sabe cada habilidadezinha que você tem, ainda que ela esteja escondida. Amém? Quarta coisa interessante que eu percebo nesse texto está no versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Em um só corpo. Algo interessante que eu tiro aqui: em um só corpo. Deus nos chamou para ser parte de um só corpo. Deus nos chamou para andar em unidade. Por isso que quando falta, a gente sente tanta falta. Por isso que quando um não vem, dói na nossa alma. Porque faz falta. Porque Deus nos chamou para ser um corpo. Eu não sei se você já tirou alguma parte do seu corpo, mas por menor que ela seja, você sempre vai dar falta dela. Você nunca se acostuma com a falta. Eu tirei um dente. Já tirou dente, pai? Eu tirei um dente. Uma das maiores besteiras que eu fiz na minha vida, acho que foi tirar o dente. Estava com muita dor, fui no dentista e mandei arrancar. E eu sinto, isso já faz quantos anos? Quase 10. Quase 10 que eu arranquei o dente. E todo dia eu sinto falta desse dente. Todo dia eu passo a língua aqui, eu sei aonde está o vazio. Eu encontro o vazio. Todo dia eu vou mastigar alguma coisa e esqueço que está faltando dente. Todo dia eu mastigo, cai lá, machuca a minha gengiva. Todos os dias. Não tem um dia que não acontece, a não ser quando eu como sopa. E ainda assim, me faz falta. Porque, não vou falar, fica nojento. Eu falo que a sopa escapa pelo buraquinho do dente. Por menor que seja a parte do corpo, quando ela está faltando, você dá falta. Você sente falta. E aí, por mais que você pense que às vezes é inútil, você fala assim: não, mas essa parte aqui não tem utilidade para mim. Você fala: não, esse dedinho aqui do meu pé, esse dedinho do pé não faz falta. E aí você vai ver que o dedinho é um dos maiores responsáveis pelo equilíbrio. O menor dedo do seu pé é o maior responsável pelo seu equilíbrio. Você sabia disso? Aí você fala assim: não, da mão não faz falta não, da mão não faz diferença. Aí você vai ver que o dedinho da mão
é um dos maiores responsáveis para você pegar alguma coisa. Para você ter pega. É o dedinho da mão. Ainda a menor parte do nosso corpo, ela faz a maior diferença. Por isso que quando falta, nós damos falta. Então, pensando no corpo de Cristo, você tem a sua função. Você tem o seu papel. Deus te chamou para algo. E quando você falta, por isso que nós sentimos tanta falta. Dói na alma. Deus nos chamou para caminhar num só corpo. Evangelho é sobre comunhão. O Evangelho não é sobre eu. O Evangelho é sempre sobre o nós. O Evangelho de Cristo é sempre sobre o nós. É o repartir o pão, é o pregar a palavra. Você só prega para outro. É sobre fazer o discípulo, é sobre o outro. É sempre sobre nós. Quando se trata de eu, ficou feio? De eu. Mas quando se trata sobre o eu, melhorou? Quando se trata sobre eu, é sempre diminuir, arrepender, quebrantar, se entregar. Porque o Evangelho de Jesus é sobre nós. Então é um só corpo. Deus nos chamou para isso. Um só caminho, uma só direção. Ativa seu modo imaginação aí. Imagina as suas duas pernas. Nós temos duas pernas. E aí você imagina, André, cada perna sua decidindo ir para um lado diferente. Você pode demonstrar isso para nós? A sua perna esquerda resolve andar para o lado esquerdo e a sua perna direita resolve andar para o lado direito. Me lembra um carro desalinhado. O carro desalinhado, ele anda igual um gato arrepiado. Né? O carro, as rodas do carro, a gente tem que alinhar elas. Você tem que ter um alinhamento. Para quando você andar, o carro vai bem retinho. Quando você tem um pouco desalinhado para a esquerda, o que acontece, Júnior? O carro começa a puxar para a esquerda, não é assim? Se você tem ele um pouquinho desalinhado para a direita, o carro vai andar puxando para a direita. Agora, se você tem as duas rodas desalinhadas, se você tem as duas rodas, uma contra a outra, ou para dentro ou para fora, meu amigo, o carro anda que é uma beleza. Anda rebolando, anda quicando. A última coisa que ele faz é andar direito. Porque Deus te chamou para andar na mesma direção. Então o corpo precisa andar na mesma direção. A gente precisa ter unidade, direção, propósito. Mateus 12, versículo 25 diz assim: Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então que a gente tenha unidade, não divisão. Uma igreja dividida não resiste ao tempo. Uma casa sem unidade não resiste aos padrões do mundo. Então você vai pegar famílias desestruturadas e você vai ver o reflexo disso nos filhos. Você vai ver o mundo entrando e os pais não sabem por onde. Simplesmente porque padrões foram quebrados, porque princípios foram quebrados. Um só corpo. E eu quero deixar 4 chaves práticas para você levar para casa hoje. A primeira delas é: adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus com a sua vida. Que os seus atos eles mostrem que Deus habita em você. Que as suas atitudes demonstrem que o Espírito Santo habita dentro de você. Exale o fruto do Espírito. Abusa do amor, da benignidade, da longanimidade, da paciência, da sabedoria, do domínio próprio, da fidelidade. Abusa disso. Que os nossos atos eles demonstrem que nós somos templos do Espírito Santo. Adore o Senhor com a sua vida. A segunda prática para você levar para sua casa: use coisas e não pessoas.
gente aprende só o contrário. A gente tem aprendido a usar pessoas e a desprezar coisas. Então que a gente use as coisas, mas as pessoas, elas não foram feitas para ser usadas. Então use coisas. Não se relaciona com as pessoas só pelo que ela tem para oferecer para você. Não se relaciona com as pessoas só para obter o benefício. Não se relaciona com as pessoas só para aproveitar do que ela tem. Mas se relacione com as pessoas pelas pessoas. Pela amizade, pelo um só corpo, pela família, pela comunhão, para caminhar na mesma direção, para somar tanto na vida dela quanto ela soma na sua, para abençoar tanto a vida dela quanto ela abençoa a sua. Amém? A terceira chave: seja diferente de todo mundo. Não seja igual. Deus não te chamou para ser igual, Deus te chamou para ser diferente, para fazer a diferença. Que as suas escolhas, elas sejam guiadas pela palavra de Deus. Que as suas escolhas e as suas atitudes, elas sejam baseadas pela palavra de Deus. Que tudo que a gente faça, a gente pese com a palavra de Deus. Leva no crivo da palavra de Deus. Testa com a palavra de Deus. Se você tem um sonho, tem o sonho, mas leva ele para a palavra de Deus. Vê se está de acordo. Se você quer fazer algo, queira fazer algo, mas leva para ver se está de acordo com a palavra de Deus primeiro. Essa é a receita para nunca errar. Como nunca errar? É possível nunca errar? Se você levar tudo o que você faz para a palavra de Deus. Aí é possível nunca errar. O problema é que de vez em quando a gente atropela. A gente passa o carro na frente do boi. E a gente quer começar a fazer as coisas antes de ver se está de acordo com a palavra. Então, seja diferente de todo mundo. E a última chave que eu quero deixar para você: tenha a unidade como um princípio de vida. Tenha a unidade como princípio de vida. Rema para o rumo certo. Em tudo que você fizer, rema para o lado certo. Se é dentro de casa, se é na família, rema para o lado certo. Para de ser aquele que rema ao contrário. Rema para o lado certo. É esse o objetivo, então vamos. Para de ser aquele que traz todos os contras. Para de ser aquele que está sempre falando que vai dar errado. Sempre está ruim. Começa a remar para o mesmo lado. Começa a falar assim: vamos lá. É para cá? Então vamos. Já considerou que pode dar errado? Já? Então vamos. Então vamos remar para o mesmo lado. Silene, ela ouve isso muito de mim. Eu falo com ela, falo assim: se eu propus alguma coisa, é porque eu já pensei no que podia dar errado. Então confia no que eu falei e vamos. Para de toda hora virar para mim e falar que vai dar errado. Eu já pensei nisso. Já considerei. Já coloquei na balança. Então seja a pessoa que rema para o sentido certo. Porque a gente teve uma experiência, né, pai, de remar uns barquinhos esse dia, né? Esses dias aí. Se você está remando o barco com uma pessoa ruim, né, pai? Meu pai estava remando com um cara que não ajudou muito. Ele tomou uns banhos no rio lá, né? Caiu algumas vezes do barco. Se você está remando com uma pessoa que está sempre remando errado, remando para o sentido errado, remando ao contrário de você, o barco não anda. O barco roda, o barco capota. Então rema para o sentido certo. Porque diz uma frase assim, né? Sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto a gente consegue ir mais longe. E a viagem fica interessante. Eu gosto de viajar sozinho. Eu gosto de dirigir sozinho. Porque sozinho eu vou mais rápido. Porque quando eu tô junto, aí tem um carona dizendo que eu tô correndo demais. Tem uma carona dizendo que eu tô dirigindo em cima dos carros demais. Tem alguém do meu lado dizendo que eu freio em cima dos carros tudo. Sozinho eu consigo ir mais rápido. Mas a viagem sozinho é muito chata, é tediosa. É melhor viajar junto. Porque junto a gente consegue ir mais longe e a viagem fica mais interessante. Amém? Vamos orar para encerrar? Fica de pé no teu lugar.
Então olha para a pessoa do teu lado aí, se você estiver de casa, olha para a pessoa que está do lado do sofá aí. Olha para essa pessoa e fala assim: que bom. Não, fala, que bom que você é diferente. Que bom que você é diferente. Deus me livre da gente ser tudo igual. Deus me livre se vocês fossem tudo parecido comigo. Deus me livre. Deus me livre de conviver com o Felipe. Ainda bem que eu casei com a Sirlene. Porque se eu casasse com um igual a mim, era guerra todo dia. Né, mãe? Deus me livre de casar com a Patrícia. Ainda bem que você casou com o Júnior. Então, que bom que você é diferente. Deus fez assim para que a gente se encaixe, para que a gente funcione, para que caminhe, para que o corpo dê certo. 1 João 5, versículo do 3 ao 5, para a gente orar. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, creia que Jesus é o Filho de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos torna um. Ele é o selo que nos une. Amém? Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.